E ao meu lado aqui, o nosso deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil PE. Tudo bem, deputado? Deputado, terceiro Fórum Nacional Integrado, e aqui no estado de Pernambuco, no Recife. E o que é que o senhor tem a dizer sobre esse fórum, essa movimentação para a segurança pública, principalmente quando se trata de município? Bom, primeiro, eu acho que a organização de um fórum de segurança pública é algo relevante, porque essa é uma pauta de interesse da sociedade como um todo, né? Eu sei que o fórum em si ele tem um caráter muito técnico, né, de abordagem técnica, capacitação tecnológica, profissional daqueles que atuam na área de segurança pública, mas ao mesmo tempo tem sintonia com uma demanda básica da sociedade. A sociedade quer ter segurança. E, evidentemente, não se tem segurança se você não tem profissionais qualificados, bem treinados e, ao mesmo tempo, condições de trabalho adequadas, como, por exemplo, equipamentos, infraestrutura e tudo que tem a ver com a logística em apoio à área de segurança pública. Então, esse espaço aqui, esse Fórum de Segurança Pública que se realiza no Recife, ele tem essa capacidade de atender e atuar na interface direta com o Estado, o governo do Estado, e, ao mesmo tempo, também com os municípios, que hoje cumprem também um papel muito relevante no que diz respeito à questão da política de segurança pública a partir das guardas municipais e das políticas, eu diria que atuam na área social para prevenir um ambiente e garantir um ambiente de mais segurança. Entendo. Em uma das suas entrevistas, o senhor fala que a primeira questão que a população, quando é perguntada, é sobre segurança pública. E o senhor vendo esse fórum e enxergando a Guarda Municipal, o que é que o senhor fala desse primeiro contato da Guarda Municipal e a segurança pública? Bom, primeiro que as guardas municipais, todos os municípios, podem e devem cumprir um papel muito importante. A missão primeira foi cuidar do patrimônio, atuar na, na preservação do patrimônio municipal, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para você imaginar um guarda municipal protegendo uma praça pública ou um espaço público sem que possa também colaborar no que diz respeito à proteção das pessoas que circulam no espaço público. O espaço público existe para que as pessoas possam circular, apreciar, repousar, ter acesso a lazer, né, a prática de esportes. Então, todo esse espaço, que ele é um espaço comum em qualquer grande ou média cidade do Brasil, ele tem atuação das guardas municipais. Nós sabemos que, do ponto de vista constitucional, as polícias militares estaduais têm a responsabilidade direta pelo policiamento ostensivo, o que é muito relevante e importante, mas, ao mesmo tempo, tem que guardar um espaço de sintonia e de integração também com as guardas municipais. E a gente teve evoluções, avanços significativos, como, por exemplo, a possibilidade de que as guardas tenham acesso à arma, né? Para isso, elas precisam estar preparadas do ponto de vista profissional, treinadas para portar arma, né? E, ao mesmo tempo, também integrar a atuação das guardas com a atuação das polícias. A Polícia Civil, que faz o processo da chamada Polícia Judiciária, e a Polícia Militar, que executa e exerce o papel da polícia ostensiva. Então, essa integração entre a atuação dos municípios no que diz respeito às guardas municipais junto com o Estado, ela é absolutamente relevante e importante. Uma questão não só de relevância, mas também de evolução, né? A gente sentir que a segurança está evoluindo. Exatamente. A segurança está evoluindo, as guardas estão sendo cada vez melhor preparadas e integradas com a atuação de responsabilidade do Estado, que é quem tem a maior missão no que diz respeito ao combate à violência. Se a gente for falar um pouco, a gente vai falar um pouco agora sobre a PEC da segurança pública, o senhor que é o relator dessa PEC, e
em uma das suas entrevistas, o senhor fala muito sobre a segurança pública ser algo relevante em primeira instância e que o público-alvo são as minorias, são os pobres. O senhor poderia falar um pouco sobre ser relator dessa PEC, como é que o senhor se sente nesse momento e o que é que o senhor tem à frente desse principal movimento como deputado? Bom, primeiro, assim, uma responsabilidade enorme, né? Eu fui relator da PEC da segurança no âmbito da Comissão de Justiça, que analisa a chamada constitucionalidade e admissibilidade da PEC, a primeira etapa na tramitação de uma proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados. Tinha um aspecto da proposta que ele era claramente inconstitucional, porque invadia a responsabilidade dos estados, no que diz respeito à autonomia dos estados no âmbito da Federação Brasileira e a sua atuação. Tudo estava muito centralizado em termos da União, que é uma coisa contra o senso comum e contra a lógica natural. Um estado do tamanho do Brasil não pode ter a sua política de segurança centralizada em Brasília, então a gente retirou essa centralização da política de segurança pública em Brasília e descentralizou para os estados, como está, inclusive, muito definido na Constituição Federal. E agora nós vamos ter a discussão da chamada PEC da segurança na comissão especial, que diz respeito ao mérito da proposta, a questão mais técnica, né? Como a proposta de emenda à Constituição deve ser desenhada nos aspectos relativos o melhor arcabouço constitucional e legal para permitir uma melhor atuação dos órgãos de segurança no combate à violência. Eu não sei, não foi definido ainda quem será o relator na comissão especial. Eu fui indicado pelo líder do meu partido como membro da comissão especial da PEC da Segurança Pública, mas a escolha do relator se dará no segundo momento, a partir de uma discussão com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, junto aos principais partidos, para que a gente tenha a melhor alternativa possível. Se eu for indicado relator, é evidente que eu terei essa missão como uma grande missão a ser executada e exercida como deputado federal. Deputado, então o senhor tem apoio da maioria para ser aprovada essa PEC e a população ficar mais tranquila? Eu diria o seguinte, a PEC está, como eu disse, ainda na fase da instalação da comissão especial. O desenho dela, como ela vai, eu diria, ser finalizada do ponto de vista de texto a ser submetido ao plenário, é algo que a gente vai ter que aguardar. Então, não posso antecipar qual é a sensação, a percepção sobre a viabilidade ou não de sua aprovação, porque ainda está muito cedo. A gente vai ter que aguardar um pouco mais para termos uma definição clara sobre de que modo essa proposta vai sair da comissão especial. Se eu for relator, pode ter certeza que minha preocupação e meu engajamento vai ser no sentido que a gente possa combater a impunidade, ao mesmo tempo fortalecer os órgãos que combatem a violência no Brasil, municipais e estaduais, a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e, ao mesmo tempo, o sistema de segurança pública no que diz respeito também à responsabilidade do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, do próprio Poder Judiciário, para a gente combater a impunidade. A impunidade no Brasil, infelizmente, gera ampliação da violência. Quando você tem alguém que comete um crime e ele não é punido por esse crime, ou ele é punido de forma não proporcional ao crime praticado, você está dizendo ao criminoso que ele pode praticar aquele crime novamente. Então, a gente tem que fazer com que a prática criminosa ela seja inibida com a firmeza, com a rigidez de uma norma legal que combata justamente esse sentimento de impunidade, essa percepção de impunidade que se tem na realidade do Brasil. O senhor falou da impunidade quando se trata de uma pena mínima
para algo que foi muito grave. E quando a gente fala do sistema penitenciário, a gente fala muito da escola do crime. Em alguns momentos a gente pode falar isso. E o que é que a PEC propõe para evitar que isso aconteça? Bom, a proposta original do governo não tem nenhuma inovação com relação à política que atua na área do sistema penitenciário. Como se sabe, hoje a maior responsabilidade pelo sistema penitenciário brasileiro recai sobre os estados. Nós temos as penitenciárias federais, mas elas têm uma responsabilidade restrita a criminosos de alta periculosidade. Não que não tenhamos também criminosos que são membros de facções criminosas no âmbito cumprindo pena nas penitenciárias estaduais, mas a gente tem que dotar o sistema penitenciário brasileiro, seja ele estadual ou federal, de maior força, no sentido de que a gente possa fazer cumprir as penas em condições de salubridade e de dignidade humana e, ao mesmo tempo, que os criminosos não possam ir para o sistema para que eles saiam lá com PhD em prática criminosa, pós-doutorado, que é o que acontece hoje. Quer dizer, o sujeito é apenado, cumpre pena numa penitenciária e sai de lá, ao invés de, eu diria, ao invés de uma pessoa livre para fazer o bem, sai uma pessoa ainda mais marcada pelos aspectos negativos do sistema penitenciário e, muitas vezes, reincidindo na prática criminosa, o que é uma coisa inaceitável. Se a gente parar para pensar, a PEC pode auxiliar, não só auxiliar o Estado, mas também fazer com que a segurança pública tenha um desenvolvimento mais rápido, né? Vamos dizer assim, a gente vai ter esse primeiro momento penitenciário, você vai conseguir lidar com essas pessoas que estão lá, mas em compensação vai lidar com as pessoas que estão fora. Isso. O que hoje nós temos é que a Universidade do Crime hoje está no sistema penitenciário brasileiro. Com certeza. Né? Então, um criminoso que entra numa penitenciária estadual, principalmente, ele é obrigado a se filiar a uma facção para até preservar a sua integridade e sua sobrevivência, ou mesmo da sua família, que é ameaçada de dentro da penitenciária com relação à vida fora da penitenciária. Então, é um sistema perverso em todos os aspectos e que não livra o homem que está no mundo do crime, e o aprisiona para o resto da vida numa prática criminosa reincidente a cada momento. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo do mal. Com certeza. Voltando um pouco para o fórum, eu queria que o senhor falasse, para quem não vai estar presente na sua palestra hoje, um pouco do que o senhor está trazendo para esse terceiro fórum. Muito bom, eu vou trazer um pouco aqui da minha experiência na relatoria da PEC da Segurança no âmbito da Comissão de Justiça, o que nós entregamos nessa primeira fase, nessa primeira etapa, o que teremos na sequência com relação à PEC da Segurança no âmbito da comissão especial, quais as expectativas, quais as possibilidades, de que forma eu encaro justamente esse quadro geral de insegurança e violência que, infelizmente, afeta diretamente toda a população brasileira, principalmente os mais pobres. O cidadão que está numa parada de ônibus, circulando no centro de uma grande ou média cidade do Brasil, não tem a tranquilidade, não pode sequer portar um celular, porque esse celular muitas vezes é roubado, né? O cara está, e o cidadão pagando a prestação do celular e tem o celular roubado. Então, quer dizer, quando não é vítima de crimes ainda mais graves, estupros, assaltos à mão armada, com risco de vida, perda de vida, como nós assistimos em vários canais que acompanham a violência no Brasil. Recentemente, há poucos meses, tivemos um caso trágico em São Paulo, na Praça do Povo. Um cidadão de bem, trabalhador, foi pedalar na sua bicicleta de manhã cedo, 6 horas da manhã, e teve assim, um assalto, sofreu um assalto,
entregou o celular e mesmo assim levou um tiro e Perdeu morreu assim de forma assim, vil, absurdamente assassinado à luz do dia numa cidade que é uma das cidades mais importantes do mundo. Então, esse é o clima do Brasil hoje, que a gente tem que combater e mudar essa realidade. Deputado federal, tem alguma pergunta? Então, essa PEC vai ajudar muito o município, né? Eu acho que ela não pode ser encarada, e eu não gosto de vender ilusões, terreno na lua, como se diz, porque muitas vezes as pessoas pensam no Brasil que tudo depende de uma lei, tudo depende de uma PEC para resolver o problema. O sistema e a engrenagem da segurança pública ele é muito mais complexo. E sendo mais complexo, ele precisa de aspectos legais que sejam endereçados, atacados, né? A questão constitucional, a legislação infraconstitucional, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a organização do sistema de segurança pública e o funcionamento das polícias, e isso não depende apenas da PEC. Então, são aspectos, eu diria, complexos, integrados, que precisam estar diretamente articulados para que a gente possa resultar num resultado final positivo em termos de combate à violência. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Palavras, que esse evento siga por mais outros e que essa PEC, quem sabe o senhor seja o relator no futuro próximo. E para você que está aí do outro lado, fica ligadinho porque ainda tem mais entrevistas com mais informativos para a nossa segurança. Muito obrigado a vocês. Um abraço para o Coronel Rossini e o Coronel Pereira Neto, que organizaram esse grande fórum aqui na cidade do Recife.